Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos então para a nossa última aula sobre o tema da reforma religiosa e dentro desse contexto a nossa aula de hoje é sobre a Contra-Reforma, a reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo. A Contra-Reforma nada mais é do que a reação da Igreja Católica contra o avanço do protestantismo. E nós temos então uma ação da igreja dividida em três objetivos principais. O primeiro objetivo seria realmente tentar conter o avanço do protestantismo dentro dos países europeus. O segundo objetivo, levar a religião católica para as novas terras conquistadas pelos europeus, especialmente portugueses e espanhóis. E o terceiro momento, o terceiro objetivo seria então a moralização interna da própria igreja, fazendo uma espécie de autorreforma, uma espécie de autocrítica e mudando algumas de suas tradições. Vamos falar então da Companhia de Jesus, que é um grupo de padres, uma ordem religiosa criada por Inácio de Loyola em 1534. Inácio de Loyola acabou sendo depois canonizado, ou seja, ele se tornou santo da Igreja Católica, hoje é conhecido como Santo Inácio de Loyola. Né? Ele cria a chamada Ordem dos Jesuítas, que era uma companhia de padres que deveriam levar a fé católica para o novo mundo, as novas terras conquistadas pelos portugueses e espanhóis. E entre essas terras nós temos, por exemplo, aqui o Brasil, né? A América de maneira geral e o Brasil. E aqui no Brasil nós tivemos a ação muito efetiva de um padre chamado Padre Manuel de Nóbrega, que veio para o Brasil já durante o governo chamado Governo Geral, né? Durante o governo de Dom Duarte da Costa. Então chega no Brasil a primeira missão de padres jesuítas. E logo depois nós temos então o Padre José de Anchieta, que ficou muito famoso e também foi canonizado, né? É apelidado hoje o Apóstolo do Brasil. Esses padres, eles construíam galpões, que eram chamadas de missões ou reduções, né, dentro da floresta, numa clareira da floresta, onde eles reuniam índios para ensinar a religião católica, a cultura católica de maneira geral, as tradições. Os índios aprendiam a falar a língua portuguesa, aprendiam a trabalhar como homem branco, criar animais, galinha, porco, plantar, etc. Então, era uma aculturação, na verdade, que os padres jesuítas faziam com as populações nativas. Nós vamos tratar desse assunto ainda em aulas futuras, porque há uma polêmica muito grande, né? Se a igreja fez um bem ou se fez um mal em relação a essa cristianização, vamos dizer assim. Essa imagem aqui do padre José de Anchieta mostra o padre escrevendo os famosos poemas na areia da praia, né? Os poemas à Virgem Maria que ele escrevia nas areias da praia. Bom, a principal ação da Igreja Católica contra o movimento protestante foi tomada no chamado Concílio de Trento, entre os anos de 1545 e 1563. Um concílio a palavra concílio, né, significa uma reunião de cúpula da igreja, uma reunião de bispos, cardeais, arcebispos, do Papa, etc. Sempre que é preciso tomar uma decisão muito importante, uma decisão doutrinária, mudar alguma regra da igreja, então reúne-se o chamado concílio. E aí então essas regras são mudadas, algumas regras são acrescentadas, enfim. Né? E Trento é o nome de uma cidade da Itália, no norte da Itália, onde aconteceram essas longas reuniões, não foi uma reunião apenas, né? São 18 anos de Concílio de Trento, onde foram tomadas então medidas para tentar conter o protestantismo e ao mesmo tempo moralizar internamente a igreja. Então essas são as principais medidas tomadas. A reafirmação de dogmas católicos que haviam sido questionados e criticados pelos reformistas, como Lutero, Calvino e outros, né? Entre esses dogmas, nós podemos citar a infalibilidade papal. Né? Lutero dizia que o Papa não era infalível, que o Papa não era o sucessor de São Pedro, coisa nenhuma, que isso era tudo lorota, enfim. Então a Igreja Católica reafirma a infalibilidade papal,
visto que, segundo a tradição católica, o Papa é escolhido por inspiração do Espírito Santo, né? Então, por isso, ele sim seria um digno representante da Igreja, um representante de Deus aqui na Terra. Também, por exemplo, a questão do celibato clerical, que era muito criticado pelo Lutero. O próprio Lutero se casou e teve filhos, né? Era uma regra, uma tradição da Igreja, que, aliás, existe até hoje. Então, foi reafirmado o celibato. Padres, bispos, clérigos, de maneira geral, não podem se casar, não podem constituir família. A questão do culto às imagens, né, que nas religiões protestantes foi proibido, na Igreja Católica permanece, inclusive o culto à Virgem Maria, né, aqui no Brasil muito especialmente cultuada pelos brasileiros, né? A manutenção dos 7 sacramentos, a missa rezada em latim, ou seja, praticamente todos os dogmas condenados por Lutero e Calvino foram mantidos pela Igreja Católica, com exceção da chamada venda de indulgências. Eita, rabisquei tudo aqui. Então, as indulgências, a venda do perdão, inicialmente no concílio, nos primeiros anos do concílio, recomendou-se uma prudência, que se vendesse indulgências de forma mais cautelosa, não tão abusiva como vinha acontecendo antes e que acabou provocando todo o movimento da reforma do Lutero. Mas no final a Igreja decide pela suspensão mesmo da venda de indulgências, né? Foi, ao meu ver, uma decisão acertada. Não se vende o perdão em troca de dinheiro. E dentro da linha de moralização interna, a Igreja cria escolas teológicas para a formação de padres, que são os chamados seminários. Lembrando que antes o padre não precisava ter uma formação específica, bastava ter alguma vocação ou bastava ter o chamado pistolão, né, que é a indicação política. Então nós temos ao longo da história vários papas e bispos e tal que alguns eram inclusive analfabetos, né? Então percebe-se aí que não havia esse cuidado da Igreja em relação aos seus sacerdotes. A chamada criação do Index Librorum Prohibitorum é um termo em latim que significa lista de livros proibidos, que eram livros que os cristãos católicos não deveriam ler, né? Livros desaconselhados. E nessa linha, muitos livros de protestantes foram queimados. E, inclusive, de alguns autores renascentistas, humanistas, tiveram suas obras proibidas pela Igreja. Era muito comum fogueiras no meio da praça, diante da igreja, queimando-se livros contrários à doutrina católica, né? Lembrando que o Index, a congregação do Index, como é chamado hoje, ela existe até hoje, porém não com tanto rigor como existia antigamente. A Igreja hoje não condena e não queima livros mais como na Idade Média ou como na época da Reforma e Contra-Reforma. Mas a Igreja ainda recomenda, especialmente aos jovens católicos, que não leiam certos livros, que não leiam certas obras que possam colocar em dúvida a fé do jovem fiel, né? Nós tivemos recentemente, não muito recentemente, enfim, o livro chamado Código da Vinci, do Dan Brown, que foi condenado pela Igreja Católica, né? Assim, a Igreja recomendou aos jovens fiéis que não lessem o Código da Vinci, achando que ele, enfim, pudesse trazer algum prejuízo para a fé. Finalmente, a questão da Bíblia, né, que foi traduzida pelo Lutero, que foi traduzida por John Wycliffe na Inglaterra, que são versões da Bíblia original, que era conhecida como Vulgata. Aliás, a Vulgata não é o texto bíblico original. O Antigo Testamento, os textos mesmo escritos pelos profetas, ele foi escrito na língua hebraica, né? E depois acabou sendo traduzido para o latim. Assim como o Novo Testamento, os evangelhos de São Marcos, São João e tal, eles foram escritos em grego inicialmente. Então as cartas de São Paulo, por exemplo, de Paulo de Tarso, né, que também se tornou santo, São Paulo, elas foram escritas na língua grega. E nós temos então a primeira compilação de todos esses textos para formar uma única Bíblia, composta por Antigo e Novo Testamento, a partir então de São Jerônimo, isso já no século V, durante o Império Romano, a pedido do Papa Damásio I,
nós temos então a primeira versão bíblica católica, que é conhecida como Vulgata, escrita em latim. Então essa Bíblia foi contestada, foi traduzida por Lutero e por outros reformadores, e o Concílio de Trento condenou essas traduções e disse: não, a única e verdadeira palavra de Deus é a Vulgata. Durante muito tempo, né, permaneceu a Bíblia em latim, os cultos rezados, as missas rezadas em latim, isso continuou como tradição por muitos séculos dentro da igreja. E até hoje algumas igrejas, alguns mosteiros ainda fazem a celebração em latim. É uma tradição da igreja. Né? E, finalmente, a chamada reativação do Tribunal da Inquisição, também chamado de Tribunal do Santo Ofício. A Inquisição era um tribunal religioso, era um tribunal da igreja, que, de certa forma, fiscalizava a vida dos fiéis, né? E perseguia aqueles que eram considerados hereges, que cometiam crimes contra a doutrina católica, e muitas vezes essas pessoas eram condenadas, julgadas e queimadas na fogueira. Durante a Idade Média nós tivemos muitos, né, desses atos da igreja queimando pessoas. No começo do século XV, o Tribunal da Inquisição ele não chegou a ser desativado, mas ele foi menos utilizado, digamos assim, talvez até por influência do Renascimento, né? E agora, dentro da chamada Contra-Reforma, a Inquisição volta a atuar com bastante força e muita gente acabou sendo queimada na fogueira a partir daí. Muito bem, pessoal. O que a gente pode dizer sobre o resultado da Contra-Reforma é que ela teve um relativo sucesso. Alguns países europeus, que eram até então de maioria absolutamente católica, né? Portugal, Espanha, Itália, continuaram católicos com maioria católica. Até hoje são assim. São os países. Polônia é um país que, né, a maioria da população é católica e tal. O protestantismo avançou em outros países, como a Alemanha, como a Inglaterra, mesmo na França, embora o catolicismo seja predominante, há um grande número de protestantes na França. Os países nórdicos e escandinávios, eles também têm muito, a religião protestante predomina lá. E aqui na América, nas colônias de Portugal e Espanha, nós tivemos também o predomínio do catolicismo até muito pouco tempo, coisa de 30, 40 anos atrás, a imensa maioria da população era católica, falando aqui do caso do Brasil especificamente. Né? Nas últimas décadas é que a gente verifica um crescimento importante das religiões protestantes, o catolicismo vem perdendo espaço, né? E por conta disso, inclusive, é que a igreja resolveu nomear um Papa latino. Então, o Papa Francisco, Giorgio Bergoglio, né, que é o nome verdadeiro dele, conhecido como Papa Francisco, argentino, pode ter sido escolhido, e isso é uma opinião pessoal, inclusive, né, não é necessariamente um fato, mas ele pode ter sido escolhido numa tentativa da Igreja Católica se popularizar um pouco mais aqui nos países da América do Sul. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das aulas sobre reforma religiosa. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.